Olá pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com você. Hoje nós vamos falar de algo que pode parecer, num primeiro momento, contraditório, mas é essencial para o nosso crescimento. Falar do caos, da bagunça, da desordem, da desorganização. Como eu disse, pode parecer sem sentido, né? Quando falamos do caos, nós acreditamos que seja algo ruim. Nesse vídeo nós vamos observar o que a palavra de Deus fala sobre o caos, como encarar, como vencer o caos e como transformar o caos num indutor para o nosso crescimento, para o nosso êxito, para o nosso amadurecimento espiritual, social, emocional, um crescimento de negócio, um crescimento na família, um crescimento como ser humano de uma maneira geral. Então fica aqui até o final, você vai entender, vai compreender e vai sair daqui, tenho certeza, que é um ser humano muito melhor. Vamos começar então com Provérbios, capítulo 14. Vou separei aqui para a gente ler junto. Vou compartilhar aqui a tela. Olha que interessante. Provérbios 14, 4. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Então observe que ele está fazendo uma separação entre a organização e a desorganização. O caos, bagunça, coisas que nós acabamos de falar aqui já algumas vezes. Então ele está trazendo uma expressão antiga, uma sabedoria do povo hebreu antigo, mas que serve muito para nós nos dias atuais. Ele está falando, olha, o problema dos bois, a questão aqui dos celeiros, se você não tiver bois no seu celeiro, ele realmente fica limpo, ou seja, organizado. Mas, se você admitir que haja uma desorganização, ainda que uma desorganização controlada, na força do boi, ou seja, na força dessa desordem, no meio do caos, haverá uma abundância. Então, o primeiro passo que a gente compreende aqui da palavra de Deus é que até mesmo a desorganização, se você souber controlá-la, se você souber trabalhar em prol dela, se você souber extrair as melhores coisas da desorganização, você consegue avançar. E qual é o problema, muitas das vezes, que nós nos deparamos? Ao tentarmos empreendermos alguma atividade, começarmos alguma tarefa, algum objetivo na nossa vida, é que a gente espera que esse processo, do início ao final, seja um processo organizado, seja um processo tranquilo. Então é muito comum, quando a gente vai fazer um projeto, a gente passe muito tempo ali no início, organizando, planejando. E não tem problema nenhum você planejar, ao contrário. Tudo deve ser muito bem planejado, muito bem preparado, muito bem organizado. Mas o excesso, às vezes, de organização, o excesso, às vezes, de preparo vai te impedir de você conquistar alguma coisa, de você crescer, de você avançar. Então é comum, por exemplo, numa empresa, pessoas começarem, vai criar um negócio, em vez de se apegar à parte fundamental do negócio, como por exemplo vendas, nenhuma empresa sobrevive sem que venda alguma coisa. Se eu vendo um produto, se eu vendo um serviço, se eu não tiver cliente, se eu não tiver consumidor, se eu não tiver negócios acontecendo, volume de negócio, compra e venda de produto, compra e venda de serviço, minha empresa não segue, a minha empresa não caminha, a minha empresa não prospera, a minha empresa vai falir. Isso é óbvio, isso é lógico. Mas, apesar de ser algo tão claro para a gente, muitas das vezes, quando vamos começar um negócio, a gente fica muito preocupado com o layout, a organização, a limpeza do local, e está certo. Só que, quando você inicia alguma coisa, por exemplo, um negócio, você deveria pensar em primeiro em quê? Em fazer um caixa, em fazer vendas, em manter o fluxo de negócio da sua empresa. E depois ir organizando. Então é muito comum quando você começa ali um empreendimento, você está crescendo, o que gera ali? Uma bagunça.
bagunça saudável, uma bagunça boa, o caos, a desorganização, as coisas vão crescendo de uma maneira muito rápida. E você tem que contratar gente, tem que trazer os administradores para organizar, para gerar processos, gerar ali a cultura da empresa. Ou seja, primeiro cresce. Todo negócio saudável, na sua grande maioria, primeiro vem o crescimento, depois, no segundo momento, vem a organização. E normalmente, quando há o inverso disso, quando as pessoas, salvo raras exceções, e perdem muito tempo tentando organizar aquilo, às vezes é um negócio infrutífero. Se perdeu tanto tempo para organizar um negócio, ele ficou tão organizado que não deu tempo dele crescer. Então, o primeiro passo que a Bíblia está nos ensinando é que a gente pode extrair e deve extrair coisas boas. Não devemos ter medo dessa desorganização. Obviamente, como eu disse, que tem que ser algo controlado, tem que ser algo limitado. Mas essa desorganização é necessária para o crescimento. Então, se você, vamos ver aqui mais uma vez o texto, aqui, ó, se você não tiver bois, realmente é mais fácil. Se eu não fizer, se eu não começar um projeto, se eu não começar um negócio, se eu não começar um relacionamento, se eu não começar uma família, o celeiro fica sempre limpo. Sim, vamos trazer aqui para o, né? Vamos trazer aqui para o relacionamento, casamento. Se eu nunca me casar, se eu nunca tiver uma esposa, ou a mulher nunca tiver um marido, realmente a sua casa, por exemplo, vai ficar sempre arrumada. Mas se você tiver um casamento, se você construir uma família e tiver filhos, por exemplo, a sua casa provavelmente, quase que com certeza, vai ficar mais bagunçada, não vai ficar totalmente desorganizada. Você pode controlar. Mas mesmo que você controle, mesmo que você seja uma pessoa limpa, organizada, não vai ficar do jeito que era quando você era solteiro ou solteira. Porém, se compara ter uma família, crianças brincando, a alegria que isso vai proporcionar para você, ter uma esposa, ter um marido que está do seu lado ali, no momento bom, no momento ruim, as conquistas, as lembranças, tudo que vai ser gerado numa vida em família, numa vida dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, se compara com a organização de uma vida só. Então é isso que você precisa fazer, essa primeira contemplação. Então realmente, eu não me casar, por exemplo, eu não ter um relacionamento, vai deixar minha vida sempre certinha. Mas às vezes é preciso que na nossa vida tenha esses pequenos trechos de imperfeição, de desorganização, para que a vida evolua. Uma criança pequenininha, quando seus filhos, né, são de tenra idade, eles fazem, na maioria das vezes, bagunça. Mas é uma bagunça que você controla e traz muitas alegrias. Segundo ponto que a gente vai falar aqui sobre a desorganização, imagine que desde que a Bíblia começou, Gênesis 1, a Bíblia vai falar que a terra era sem forma e vazia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para nós lermos juntos. Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo 2. Olha o 1 e o 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Vou ficar até aqui nesse versículo. O vazio, para os gregos, chama-se caos. A palavra caos vem do grego vazio. Então, quando Deus criou os céus e a terra no início não tinha forma e a terra era vazia. A terra estava sob o caos. Havia caos na terra, havia um vazio. Mas perceba que Deus ele enxergou lá na frente. Quando nós passamos por certos momentos de caos, de desorganização, precisamos ter essa visão de Deus. Enxergar o motivo pelo qual aquele caos, aquela desordem, aquele período momentâneo de desorganização está ocorrendo em nossa vida. Se eu consigo enxergar lá na frente que esse caos, esse desajuste na minha vida está ocorrendo por um bom propósito,
eu vou entender, vou compreender que aquele caos faz parte de um processo de crescimento. Então, eu estou precisando comprar algo e vou trabalhar um pouco mais. Vou pegar mais cedo no trabalho, vou largar mais tarde, vou dormir menos. Isso é um caos, isso é uma desordem na minha vida. Na minha vida saudável, eu dormia 8 horas por dia. Agora, durante o período, eu vou diminuir, vou dormir 6 horas, vou dormir 4 horas. Eu estarei em caos, estarei em desordem, um vazio, faltará organização, faltará um pouco de saúde. Mas veja, isso é limitado, isso é controlado. Eu não vou morrer porque durante um breve período de 1 mês, de 3 meses, seja lá quanto for, eu vou dormir um pouco menos. Não vou morrer por causa disso. Então o caos ele tem que ser controlado. E eu preciso ter um projeto, uma visão lá na frente, pelo qual vale a pena passar. Então Deus ele olhou a terra era sem forma e vazia. A terra no seu estado primitivo estava em caos. Mas Deus viu quantas histórias, quantos acontecimentos extraordinários ocorreriam durante a história da Terra. Então valeu a pena passar-se por aquele período de caos. Logo depois da Terra estar sem forma e vazia, Deus começa a criar. Então aquele período foi necessário. Porque quando Deus vai criar a Terra primeiro, antes de chegar ao ser humano, antes de chegar aos animais, antes de chegar à natureza, ela precisava ser vazia. Primeiro você cria, inicia. Com o quê? Sem nada. Você não vai iniciar com tudo já. Você inicia do ponto zero. Então, ainda que o caos da Terra tenha sido um ponto fugaz, ou seja, um ponto muito rápido, Deus criou, viu a Terra sem forma e vazia, e Deus então começa a criar agora os elementos da Terra. O Sol, a Lua, as estrelas, o ser humano, e por aí vai. Mas o primeiro momento é o momento do caos, o momento do vazio. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos realizar, vai passar por esse primeiro momento. É o passo 1. É o marco 0. Eu vou começar alguma coisa, eu começo do 0. Ah, mas no segundo seguinte eu já estou no passo 1 milhão. Ok, mas o passo 1 foi 0. Então você começa no caos, você começa no vazio. O terceiro ponto, e para a gente já encerrar, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês a minha tela, Lucas, capítulo de número 10. Quero trazer o último exemplo aqui para a gente. Versículo de número Lucas 10, versículo de número 38 ao 40. Diz assim, olha, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajuda. E respondeu Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Perceba que Marta ali se envolveu demais com o caos, deu uma importância maior do que a que ele tem. Então, nesse terceiro ponto, limite o caos. Não dê uma importância excessiva e aproveite as grandes oportunidades. Então, como eu falei, Jesus aqui chegou numa aldeia e foi até a casa de Marta e Maria, que eram irmãs. Veja, isso é uma oportunidade única. Obviamente que havia uma desorganização na casa, como sempre tem, né? Normalmente, donas de casa limpam os seus lares todos os dias. Todos os dias, se você é dona de casa, está me ouvindo, você sabe, todo dia tem roupa para lavar, tem roupa para passar, tem louça para lavar, tem comida para fazer. Todo dia uma dona de casa tem algo para fazer. Isso é o caos, é a desorganização, é a bagunça, é a desordem. Mas uma grande oportunidade surgiu para aquela família. Eles vão receber pessoalmente Jesus. Maria não era totalmente desorganizada, não era uma pessoa despretensiosa, porém ela entendeu
que aquele caos, aquela bagunça da casa, existiria sempre, mas a oportunidade de estar ouvindo Jesus, estar recebendo a palavra do Mestre, era única. Jesus talvez não passasse nunca mais ali. Então ela vai para o que ela está fazendo. Ela limita, ela não permite que o caos, que a bagunça da casa lhe tire, lhe tome essa grande oportunidade que é ouvir Jesus. Marta, sua irmã, porém, está tão apegada às coisas, está tão atarefada que ela não consegue ouvir Jesus. E essa é a grande lição que o Mestre nos deixa. Ele diz: Marta, você está muito atarefada. Você está muito apegada às coisas da vida. Não permita que a tarefa do dia a dia, que o seu trabalho, que as suas escolhas tire a beleza da vida. Tire um tempo para você descansar, um tempo de você estar com a sua família. É claro que dependendo da sua atividade, esse tempo pode ser curto, mas esteja com a sua família. Estou dizendo que você tem que viajar todo final de semana, por exemplo, com os filhos. Mas às vezes quando você chega em casa, corte o celular, corte ali a televisão e passe um tempo ali para conversar, para trocar uma ideia. Não permita que os problemas, o caos da empresa, o caos no trabalho, a ansiedade, o estresse, tire as oportunidades. Mesmo em caos, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por dificuldades, nós conseguimos enxergar as bênçãos de Deus sobre a nossa trajetória nesse mundo. Então, limite o caos, não permita que ele ultrapasse o mínimo que ele tem que ser na sua vida. Eu lembro de Davi, e aqui nós encerramos. Davi, ele só cresceu por conta do caos. O que era o caos na história de Davi, do rei Davi? Golias, o gigante. Davi ele era uma pessoa comum, era um jovem comum, que tinha um grande chamado por Deus, e ele vai levar alimento aos seus irmãos que estão na guerra. E surge um caos, surge um gigante que desafia o exército israelense e coloca medo em todos eles. Davi, olhando para o caos, para aquele gigante, para aquele desafio, Davi decide enfrentar. E com a graça de Deus, Davi vence. Enfrente o caos. O negócio está desorganizado na sua vida, em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar com medo, com depressão, enfrente, encare. Coloque a mão na massa para resolver aquele problema que está te afetando. E quando você faz isso, quando você bate de frente, quando você encara de frente o caos, você não só vence ele, como você cresce. Os desafios da vida são oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento. A gente conhece melhor a nós mesmos e crescemos. Conhecemos melhor o nosso próximo. Entendemos melhor as coisas da vida. E só temos a ganhar. Então, o caos, na verdade, ele é um agente de crescimento. Ninguém quer passar por caos e nem ficar a vida toda no caos. Porém, com a graça de Deus, a gente a cada dia vai se tornando uma pessoa melhor, mais vencedora, mais forte. Então entenda isso, receba isso cada dia na sua vida e que isso possa ser proveitoso para você. Se você gostou, não esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal para que os próximos vídeos cheguem até você. Forte abraço, que Deus te abençoe sempre.